Açúcar e álcool. Duas substâncias que são consumidas em todo o mundo, em grande escala, todos os dias. Ok, meus colegas, os não consumidores do álcool, porque os consumidores, parece que eu sou vosso adversário. Estou aqui toda hora a me lembrar que uma merda, não se caguala, velho. E estou a fazer isso no pior momento possível do ano, mano. Estou aqui a recordar os donos dos memes de malta. Fígado, você vai me sentir esse mês. Eu mesmo estou aí, memes loucos. Então, são meus adversários, mas não no mau sentido, num bom sentido. Estamos todos a aprender a coabitar no mesmo ambiente de forma saudável, né? Então, os vossos comentários mostram que eu sou vosso adversário. Então, para os meus colegas, vocês já perceberam que sempre que aconselham alguém a parar de beber, a pessoa sempre diz: mas sumo também mata, então cada um escolhe o seu veneno e tá tudo bem. Sim, com toda razão, cada um escolhe o seu veneno e está tudo bem. Da mesma forma que o álcool mata, o sumo também mata. Não o sumo, né? O açúcar. Então, eu acho que vai ser um tópico muito interessante se nós tentarmos analisar as coisas tipo lado a lado, açúcar e álcool. Essas duas substâncias moldam hábitos, estilo de vida, aparência, moldam comportamentos. Parece que são cenas que andam tipo lado a lado, mas quando nós colocarmos numa comparação percebemos que são substâncias totalmente diferentes. O açúcar, na medida certa, é essencial para um bom funcionamento do nosso organismo, porque o nosso corpo transforma o açúcar que nós consumimos em glicose, que é o açúcar mínimo que o corpo usa como combustível para funcionar. Basicamente, sem glicose, o corpo não funciona. Sem glicose, o corpo não tem energia para nada. Sem glicose, o corpo basicamente desliga. Agora, o álcool funciona ao contrário. O álcool não é nenhum nutriente e não é essencial para o funcionamento do corpo. E também não importa a quantidade, não importa se é uma gota ou se é uma taça ou um galão. Aquela pequena quantidade já faz um efeito no corpo, só que nós temos resistência a perceber um pouco mais tarde, depois de matar 3 garrafas, 5, Mas independentemente da quantidade do álcool que nós metemos no organismo, o corpo reage. Não há dose segura. Já falamos disso naquele vídeo lá. Isso aí não sei o que eu estou a trazer. Esse vídeo é uma mistura de opiniões. Sim, é uma mistura de opiniões, estudos científicos. Então, basicamente o corpo não depende do álcool para nada. Na verdade, saiba que sempre que consumires álcool, o teu corpo vê o álcool como um invasor, tipo uma toxina, e a partir desse momento vai se dedicar para eliminar essa toxina do corpo. Vai até interromper outras funções importantes para priorizar a retirada desse álcool no teu organismo. E é exatamente aí onde começa o barulho. De um lado, algo essencial para a vida, do outro lado, algo que o corpo trata como se fosse um intruso. Mais uma vez, não é minha opinião. Hoje em dia já temos pessoas que têm um pouco mais de consciência em relação ao consumo de açúcar, ou são pessoas que tiveram um parente que teve diabetes, ou são pessoas que estão a passar por essa situação, se calhar detectaram um pouco antes que estavam a caminho de desenvolver diabetes e começaram a controlar o consumo de açúcar. Se calhar é simplesmente um estilo de vida que a pessoa viu e, deixa ela tentar uma vida sem açúcar. Quando eu digo sem açúcar, estou a falar de sem açúcar processado, não açúcar das frutas, o açúcar natural, não. Estou a falar do açúcar processado, nas bolachas, aí por aí em diante. Tudo que eu falei até então, que seja estudo científico, o link está na descrição. Essa coisa de quando vos chamam a atenção sobre o consumo de álcool, vocês dizem, mas refresco também mata. Não façam isso. Pode ser que estejam a falar isso como piada, ou aquela cena do tipo, o mundo é injusto, cada um escolhe os seus problemas e aprende a viver com eles. Pode ser que seja paulada, vocês só estão a chutar as cenas, mas eu quero acreditar que há pessoas que realmente usam isso como uma defesa plausível. Do tipo, se tu consomes refresco, não podes me dizer para parar de beber. Você vai morrer de açúcar, eu vou morrer de álcool. Não façam isso, pessoal. Pessoas morrem por tudo ou nada, pessoas morrem por viajar, pessoas morrem por subir chapa. A faca de cozinha foi fabricada para tu cortares coisas na cozinha. Mas o que é que vai acontecer se tu picares uma pessoa? Me diz lá se essa não é a arma mais perigosa do mundo e todos nós temos isso em casa. Alguns têm tipos de faca, mas dá 10 facas. Mas é algo que vendem na esquina. Qualquer esquina tu vais encontrar uma faca. E temos acesso nas nossas casas. Então, não é sobre isso. É muito importante estarmos cientes sobre o que estamos a fazer com o nosso corpo, independentemente de estarmos a consumir açúcar ou álcool. Eu sempre incentivei o não consumo de álcool e as pessoas sempre me recordam disso
porque eu faço publicidade de refrigerante. Então, depois fica a parecer uma inconsistência, assim, tipo, como é que esse gajo aparece a dizer que não podemos consumir álcool, mas ao mesmo tempo está a promover consumo de refrigerante? Eu gosto muito de ouvir críticas, principalmente críticas que me fazem refletir, porque nem sempre vou ter um olho clínico para tudo. Então, quando alguém que está na plateia manda uma crítica, eu fico tipo, ok, deixa lá tentar refletir nessa crítica que a pessoa mandou, porque eu aprecio muito o pensamento crítico. Vocês critiquem tudo na vossa cabeça primeiro, não tipo criticar na tua cabeça primeiro. Tenta lá entender, analisar as coisas que te dizem, por que estão a me dizer isso, e se eu fizer isso, minha vida vai mudar, mas para que direção? Para uma boa direção ou para uma má direção? Isso funciona para qualquer conselho que vocês podem ter por aí, principalmente numa era digital como essa, que todo mundo é conselheiro. Até eu estou aqui a fazer vida, vou aconselhar coisas. Todo mundo é conselheiro, qualquer um pode levar no celular e te aconselhar a fazer uma coisa. Não nega, tipo, criar resistência para ti, tipo, não. Ouve, analisa, e se perceberes que aquilo ali te distancia mais dos teus sonhos ou faz com que tu vais a uma direção que não era aquela que queres seguir, deixa e passa, vai para outros que aconselham coisas que estão alinhadas contigo. Então é importante nós termos um pensamento crítico a todo momento. Como uma vez, quando eu fui para o Tu Para Tu podcast, shout out Cardo, e naquele episódio específico aparece publicidade de álcool e de casa de apostas. Então alguém mandou uma mensagem no Instagram, big shout out para essa fã, a dizer tipo, Joe, como é que tu estás aqui a promover o não consumo de álcool, não as apostas desportivas, mas depois vais para um programa onde literalmente é patrocinado por essas duas coisas. Eu já falei no vídeo das apostas que nós não temos como escapar, infelizmente. Os nossos programas favoritos, nossos podcasts favoritos vão ser patrocinados por essas casas de apostas. Então, eu não fiz nenhuma análise, talvez porque Cardo é meu amigo, ou talvez porque não, podia ser uma outra pessoa, simplesmente iria, porque tipo, ok, tem um espaço para falar alguma coisa ali, estão me chamar para ir falar alguma coisa. Acho que tenho coisas importantes que preciso dizer às pessoas. Há pessoas que vão gostar de ouvir o que eu tenho para dizer. Deixa lá ir fazer essa cena. Eu sei que o podcast tem essas parcerias. Eu acompanho o Tu Para Tu. Eu tinha o conhecimento de que no meu episódio também seriam feitas as mesmas publicidades que são feitas em todos os episódios. Mas depois eu percebi que existem questões contratuais que, se calhar, eles têm a obrigação de falar daquelas marcas em todos os episódios. Então o mínimo que eles conseguiram fazer foi colocar uma nota no Instagram, explicar toda a cena que não está aliado à casa da voz. Não sei como é que eu saí do açúcar e álcool. Estava a falar de pensamento crítico. Mas enfim, eu faço publicidade de refrigerantes e sempre vejo comentários a dizerem não, vocês estão a promover o consumo de açúcar, isso vai trazer diabetes. Então nessas todas as críticas de diabetes, eu dou por mim a me questionar se eu estou do lado certo das coisas. Porque às vezes dou por mim a tentar justificar que não, tem que moderar com água, tem que consumir proporcionalmente com água para poder equilibrar o açúcar. Mas isso não é a mesma coisa que os que promovem álcool e casa de apostas fazem. Dizem joguem com responsabilidade, moderem o consumo. E eu estou aqui a dizer as mesmas palavras. E se eu estou a criticar algo e meia volta faço aquela coisa, isso chama-se hipocrisia. E fui tentar me aprofundar um pouco mais nesse tópico, só para eu não pular, dizer tá bom, é errado, diabetes, não vou promover mais. Fui tentar aprender para perceber bem se faço parte do problema ou não. Vamos lá partir do princípio que tudo em excesso faz mal. Até água, que é essencial para a vida, em excesso faz mal. Tipo, o corpo humano precisa de água para funcionar, mas existe um limite que os rins aguentam regular. Rins regulam os líquidos no corpo. Existe um limite que eles conseguem regular, agora se exceder esse limite, vai sobrecarregar os rins. É por isso que vamos a WC com frequência quando bebemos muita água, porque é o... Tá me ligar esse time aqui. É o corpo, ou são os rins a tentarem criar esse equilíbrio. Então, até água em excesso faz mal. Então, partindo do princípio que tudo em excesso faz mal, eu estaria do lado errado da história se eu tivesse a incentivar o consumo de água. Só porque se você consumir muito vai causar problemas no corpo? Acho que não. Eu estaria errado ao incentivar as pessoas a consumirem ou a beberem água com moderação? Também acho que não. Então, não é sobre palavras soarem semelhantes que isso se torna um problema. É sobre o que está a se promover, seus benefícios e seus malefícios. Existe essa palavra? Agora, voltando para o tema principal do vídeo, vamos analisar certas coisas. Já que concordamos que tudo em excesso faz mal, concordamos, né?
Até velocidade em excesso faz mal. Às vezes nos faz chegar rápido no destino, sim. Mas às vezes esse tal destino é lá no Matiluene. Então, vamos remover o fator excesso da nossa fórmula. Vamos remover o fator excesso da nossa fórmula. E vamos comparar o consumo dessas duas substâncias em quantidades normais. Não em excesso, porque em excesso tudo faz mal. Talvez assim seria uma comparação justa. Vamos avaliar 5 pontos. Como é que essas duas substâncias atuam no cérebro? Quais são os efeitos a curto prazo? Quais são os efeitos a longo prazo? Qual é o potencial viciante de cada substância? E qual é o impacto social e financeiro? 1. Como atuam no cérebro? Vamos começar pelo álcool. O álcool, quando entra no organismo, chega como aquele brada que vai para uma festa já bêbado, chega a empurra pessoas, começa a espalhar cadeiras, desliga luzes, desliga música. Basicamente o álcool mexe com tudo no organismo, até os reflexos. E vocês ficaram a dizer, eu quando bebo conduzo melhor. Não façam isso. Não existe isso aí. Esse álcool nocivo. Como assim eu quando bebo conduzo melhor? Literalmente quando bebes fica aí um bocadinho alterado. Como assim conduzes melhor quando não estás no teu estado normal? What? Claro que anima a maninga, aquela vibe, aquela dopamina, adrenalina de esquecer um bocadinho de problemas, sair do mundo real, estar num mundo só teu, de paz. Claro, o álcool tem esse poder. Já falamos disso aí no vídeo do álcool. Os efeitos do álcool são proporcionais à quantidade consumida. Há quem começa a sentir os efeitos depois de uma beer, há quem começa a sentir depois de 5. Mas o corpo é afetado logo nas primeiras gotas, bem antes de tu começares a sentir. Agora, vamos falar de açúcar. Quando tu comes açúcar, o teu cérebro recebe glicose. Já dissemos, glicose é o açúcar mínimo que o corpo precisa para funcionar. Então, há essa transformação do açúcar em glicose, que é transformar o açúcar em energia para o corpo funcionar. Estudamos todos biologia, né? Tu, quando consomes açúcar, é como se estivesse a acender um interruptor para acender a luz num quarto escuro. Açúcar dá energia no curto prazo e te deixa bem disposto por alguns minutos. Porque da mesma forma que o álcool estimula a dopamina, o açúcar também estimula a dopamina. Dopamina é uma substância que é responsável pelo prazer. Tudo que tu fazes, que tu gostas, que te dá prazer, estimula a dopamina. Mas atenção, o açúcar está a dar energia ao cérebro porque ele literalmente precisa para funcionar. Não é um luxo, não é vibe, é uma necessidade do corpo. O corpo precisa de açúcar. Já disse que nós estamos a falar de excessos. Não esqueçam isso. O vídeo só vai fazer sentido se nós tirarmos o excesso da nossa equação. Porque tudo em excesso faz o quê? Faz mal. Até o oxigênio. Juro pessoal, pesquisem lá o que é hiperóxia. Então não estamos a comparar excessos, estamos a comparar quantidades normais, tanto para o açúcar assim como para o álcool. 2. Efeitos a curto prazo. Vamos começar pelo açúcar. Açúcar a curto prazo, já disse, melhora a atenção, dá energia. É a curto prazo, tipo eu comi uma bolacha agora, ou comi uma cena, vou apanhar energia a curto prazo, tô tight. Basicamente dá picos de energia. Mas se tu exagerares um pouco mais, vais ter uma coisa chamada sugar crash. Pico de energia depois de descer. Depois quando desce, tu estás lento, cansado. Esse é o sugar crash. Porque é tipo, você tá aqui, quando crashas, basicamente, te comportas como um iPhone quando tem 1% de carga. Agora, com o álcool, o curto prazo é clássico. Ficas quieto. Não vou aqui mencionar tipo cada coisa, só para não parecer que estou aqui a vos dar chapadas, consumidores de álcool. Mas anyway, ficas quieto e do nada já estás a ligar para pessoas, começar a prometer emprego. Esse é o efeito do álcool a curto prazo. É ficar quieto, não há muita coisa de especial. Então, o açúcar dá energia para o cérebro funcionar, mas o álcool bloqueia o cérebro de funcionar bem. 3. Efeitos a longo prazo. Vamos começar pelo álcool. O álcool, literalmente, encolhe o cérebro. Pessoal, não sou eu. Pessoal, não sou eu. O álcool encolhe o cérebro. São estudos, pessoal, o link está na descrição. E destrói neurônios. Por isso que fica parecendo que pessoas que consomem álcool por tanto tempo, fica parecendo que depois já parece head, não dá nice, mas é beer. Cérebro ficou pequeno. Aumenta também o risco de ansiedade, o risco de depressão, problemas de memória, cirrose, etc. Agora, o açúcar aumenta o risco de obesidade, resistência à insulina. E resistência à insulina faz com que o corpo não consiga mais transformar aquele açúcar que nós consumimos
em energia, basicamente. Então, vives toda hora cansado. Por isso que pessoas que consomem muito açúcar, tipo, só de correr um bocadinho no campo de futebol, ok, já até quero morrer. Porque o corpo desenvolveu uma resistência à insulina, então já não há aquela transformação de açúcar em energia. Pode até haver, mas é muito slow, então é isso aí mesmo. Aumenta também o risco de diabetes, problemas cardíacos. É perigoso? Sim, muito perigoso. Até devia se falar mais de diabetes, porque diabetes é uma doença chata. Literalmente, se fores diagnosticado com diabetes, tua vida nunca mais será a mesma. E não é tipo não ser a mesma, do tipo uma cena de vou mudar. Não, tua vida vai mudar, dar um 360 muito louco. Mas isso quando o açúcar é abusado ou consumido em excesso. E nós não estamos a falar de consumo em excesso. A diferença é que o açúcar só tem riscos quando tu abusas. Mas álcool, independentemente da quantidade, tu estás a arriscar o teu corpo. Estás a fazer alguma coisa que não vai ser boa ao teu corpo. Tipo, se tu consumires quantidade segura de açúcar todos os dias durante 50 anos e tu consumires quantidades seguras, entre aspas, porque não existe. Estou a falar de quantidades que não te deixam embriagado. Tipo, uma lata por dia durante 50 anos, nem vamos comparar os efeitos. Tu estás seguro ao consumir a quantidade segura diária de açúcar. 4. Potencial viciante. Vamos começar pelo açúcar. O açúcar pode ser viciante, sim. Aquele prazer rápido que dá pico, depois cai. Se tu continuares a procurar para cair, estar no pico, vais cair. Depois procuras mais que estás no pico, vais cair. Então esse é o potencial viciante do açúcar. Agora, o álcool cria dependência física e química. Se estar quieto é estares muito social e tu gostas de estar muito social, mas quando já não bates algumas, fica a parecer que é uma outra personalidade. Vais acabar toda hora querendo estar cool. E esse é o potencial viciante. E quanto mais vais tomando, o corpo se adapta àquelas quantidades. Às vezes começa a exigir quantidades mais altas. Tanto que há pessoas que quando começam a beber, só com uma beer já capotaram. Mas quando já tens anos e anos de consumo de álcool, é normal acabares uma caixa inteira e ainda estás aí em pé, porque o corpo já criou resistência. Então fica a parecer que beer eu já não estava a fazer nada. Mas só que criou resistência ao teu corpo, porque de betel, cheletel. E quando estiveres viciado pelo álcool e depois decidires que queres parar, de repente vais ter efeitos extremos. Terás sintomas graves de abstinência. Claro que para um dependente de açúcar também há risco quando decide interromper de repente. Dor de cabeça, cansaço, alterações de humor, coisas desconfortáveis. Não vai andar a espumar, tremer, apanhar febre, ter que ser internado. Nada perigoso, só cenas desconfortáveis. Quinto e último ponto, impacto social e financeiro. O açúcar, mesmo sendo consumido em excesso, raramente leva a pessoa a perder emprego, destruir família, ficar nervoso toda hora, querer bater pessoas. Causar acidentes nas estradas. Claro que problemas de saúde são importantes e saem muito caro, apesar de aparecerem a longo prazo e com excesso. Mas nós não estamos a comparar o que é excesso. Agora, o álcool está ligado a acidentes de viação, violência doméstica, problemas de produtividade, famílias desfeitas, dívidas. O álcool causa problemas individuais, financeiros, familiares, sociais e muito mais. Agora, o açúcar causa problemas individuais. Pode causar alguns constrangimentos familiares quando a pessoa está numa obesidade externa e precisa de apoio frequente das pessoas que vivem com ela e tudo mais. Pode ter esse impacto familiar. Quando eu li sobre isso tudo, eu tive o meu veredito final. Não faço parte do problema. E mais, estou aqui a vos dar aula de biologia de borla. Nem pagaram inscrição vocês. Esse vídeo é uma mistura de estudos científicos e opiniões. Então, se tiverem como desmentir os estudos que eu deixei aqui, podem, por favor, me mostrar os estudos que desmentem esses estudos e estou disposto a ler esse novo conhecimento. E sobre opiniões, cada um tem a sua, cada um tem o direito de ter a sua opinião. Temos direitos iguais quanto a isso, mas não vamos deixar de nos chamar a atenção sempre que notarmos algum desalinhamento. Tanto para os consumidores de açúcar, tanto para os consumidores de álcool. Porque neste vídeo eu estava a fazer comparação de quantidades normais, não de excesso. Então vamos nos aconselhar a não criarmos problemas de excesso, porque tudo em excesso faz mal. Mas isso não te impede de incentivar ainda o consumo daquela coisa. Apesar de fazer mal em excesso,
incentivar o consumo daquela coisa quando o corpo realmente precisa. Cada um tem liberdade de consumir o que gosta, desde que saiba o que é que está a fazer com o corpo da pessoa. Tu tens que ter esse conhecimento, pelo menos. Saber o que é que estás a fazer com o teu corpo ao consumir o que tu consomes ou o que tu gostas de consumir. Agora, se mesmo assim decidires que não tem problema, eu vou ficar doente... A ideia não é corrermos atrás da perfeição, porque nunca vamos chegar. É muito longe e não existe um meio de transporte para nos levar até lá. Mas enfim, até o próximo Yep Session. Vocês que não sabem o que é Yep, pesquisem. Tem Google, ChatGPT e tudo. Vamos vos ensinar.